A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui da Rádio Correio da Serra e também do site da rádio www.radiocorreiodaserra.com.br. Alegria enorme estar com vocês nessa bela manhã de sábado e ainda mais com a presença aqui do nosso amigo querido Dario Santana, de Sete Lagoas, que está aqui com a gente em Barbacena, fazendo um tour aqui na região com palestras. Hoje à tarde tem teatro em Barbacena, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje, que vamos falar sobre Brilhe a Vossa Luz e também sobre a peça teatral que estará em Barbacena hoje, Paulo e Estevão. Então acompanhe o nosso programa Seara Espírita de hoje. Mas primeiramente gostaria de convidar vocês para fazermos as nossas preces da manhã, né? Nossa prece de agradecimento. Deus de infinito amor e bondade, causa primeira de todas as coisas, nosso Pai, Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, espiritualidade amiga que nos assiste, nossos benfeitores espirituais que velam por nós e que nos auxiliam na nossa caminhada reencarnatória. Pai amado, primeiramente agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, por todas as bênçãos que diariamente recebemos ao estarmos aqui neste belo planeta escola. Rogamos, Senhor, se ainda te pudermos pedir algo, o teu amparo para vencermos o bom combate, vencermos nossas más inclinações, vencermos o orgulho, o egoísmo, e assim a cada dia trabalharmos para nos tornarmos melhores cristãos, melhores irmãos. Neste momento, Senhor, que o planeta vive, grandes catástrofes naturais e também problemas de ordem política, econômica, rogamos também o teu amparo para estes irmãos que mais sofrem, que passam pelas experiências da fome, da guerra, da sede, da violência, do medo. Que teu amor, Senhor, envolva cada um desses corações e que possa haver mais paz no mundo através dos nossos atos. Que possamos, Senhor, auxiliar na construção do mundo que desejamos para todos nós. Que a tua paz, que teu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra, hoje e sempre. Que assim seja. E nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com Dario Santana, que é lá de Sete Lagoas, está aqui com a gente nos estúdios para falar um pouquinho sobre Brilhe Vossa Luz. E depois a gente ainda vai falar um pouquinho sobre Paulo e Estevão, porque estamos hoje com uma peça em Barbacena, Paulo e Estevão. Vamos ver um pouquinho também sobre essas grandes personagens da história da humanidade e o que elas trouxeram para nós, para nos auxiliar na nossa evolução. Bom, para a gente começar, nós trouxemos uma passagem do Evangelho, onde Jesus fala, nos convida a brilharmos a nossa luz. E essa passagem é uma passagem conhecida, mas que vale a pena a gente reprisar, né? Ela está nas Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, logo após as Bem-aventuranças, e Jesus diz assim para a gente: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa passagem, em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, Jesus nos convida a brilharmos a nossa luz, resplandeça a vossa luz, né? Então, Dario, para a gente começar o nosso bate-papo, eu te perguntaria, nessa mensagem que Jesus nos traz, qual seria, né, a simbologia dessa luz? Por que Jesus nos convida a brilharmos a nossa luz? Um bom dia para você, Dario. Um bom dia, Melissa. Um bom dia a todos os ouvintes do Seara Espírita. É uma alegria a gente poder estar aqui, principalmente poder falar de Jesus. Nós trazemos lições
que são repletas no Evangelho de Jesus, nos conclamando a brilhar o nosso lado melhor, aquilo que nós temos de mais profundo. Quando Jesus se refere a essa luz e quando Ele traz para nós o convite para que as nossas boas obras resplandeçam diante dos homens, é justamente para que a nossa essência, o ser divino, o Cristo interno dentro de nós, ele surja, ele resplandeça, brilhe, ganhe destaque nos nossos objetivos da vida. O fato é que muitas das vezes nós deixamos o nosso ego, as nossas imperfeições, os nossos vícios, como a gente agindo por vaidade, nós agimos por egoísmo. Aí o que destaca são as nossas imperfeições e não a nossa luz, a essência divina, o espírito, os valores espirituais que habitam dentro de todos nós. Quando nós pudermos agirmos com bondade, com complacência, com paciência, com tolerância, entendendo, compreendendo o ser divino que há no outro, o nosso também vai se destacar. É interessante essa sua colocação, da gente realmente enxergar o outro como irmão, e talvez essa seja uma necessidade muito atual da humanidade, enxergar a todos verdadeiramente como irmãos, independentemente das diferenças. Podemos ter diferenças, mas isso não nos impede de nos respeitarmos uns aos outros, E eu acho que isso trabalharia na transformação do mundo para um mundo mais pacífico, mais harmonioso, onde houvesse mais respeito realmente, principalmente com relação às diferenças. Mas uma outra situação, Dario, que vem acontecendo nos tempos atuais, já de algum tempo para cá, é a questão da depressão, como uma dificuldade da pessoa fazer sua luz brilhar, ou seja, ela se sente incapaz, se sente pequena, se sente desvalorizada, acha que não dá conta, e isso é um desafio, Nós vencermos essas etapas que a gente tem vivido, esse problema social que tem sido a depressão, e vencer isso e fazer brilhar a nossa luz. Está aí um grande desafio para a gente? Sem dúvida, mas está muito dentro do tema, porque veja bem, se nós formos resplandecer a nossa luz, continuando nesse raciocínio dos nossos irmãos que você citou bem, porque o que acontece até então é que a gente se equivoca nessa busca ou nessa luz, porque Cristo fala da nossa luz interna, mas a gente quer buscar destaque externo. Nós queremos buscar brilho, nós queremos buscar posição, e para isso a gente compete com o outro. Então nós estamos querendo disputar com o outro. Com isso, o outro, que é nosso irmão, aí ele passa a ser adversário. Aí ele passa a ser aquele ser que nós temos que eliminar, que a gente tem que tirar da frente. Então perde o sentido de irmandade, da gente estar vivendo as lições de Jesus. Quanto a essa posição que nós vamos buscando falsa, porque quando se fala em brilhe vossa luz, e que nós temos que trabalhar dentro de nós, isso não impede que a gente esteja aqui, que a gente fale do bem na rádio, que a gente esteja em televisão, que a gente faça, porque em realidade as obras ou o bem deve ser destacado. Sim. E com isso, nós eliminarmos a nossa vaidade, que é aquela pretensão de você ter luz, de brilhar, e ao mesmo tempo de aparecer. Porque nas lições de Jesus, a gente sempre destaca Jesus, que a obra dele, que as lições de Jesus, que tudo em louvor em nome de Jesus. Então, quando a gente vem aqui para a Terra, todos nós, quando nós iniciamos a nossa trajetória, a nossa caminhada, nós precisamos entender que nós estamos nesse trabalho de descoberta de nós mesmos. E nós só vamos conseguir descobrir nós mesmos os potenciais, os valores, a essência divina, através de Jesus. Como ele próprio nos disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque é através das suas lições, do teu Evangelho, que em realidade são as lições, aliás, são as leis naturais, são leis que nos regem. Por isso que Paulo, na sua carta, ele falou, eu sou Paulo de Tarso, servo de Jesus, a serviço do Evangelho de Deus, porque o Evangelho são leis naturais. À medida que nós vamos vivendo essas leis naturais, nós vamos conseguindo buscar harmonia, segurança, nós vamos buscar uma tranquilidade, uma base segura para que a nossa essência possa ser destacada. Mas à medida em que a gente vai trabalhando nesse falso
caminho, de destaque, de brilho, de prejudicar o próximo, de não olhar o outro como irmão, são posturas equivocadas, são atitudes que nós vamos tomando que não condiz com a essência divina ou com as leis naturais. Por isso, muitas das vezes nós vamos ter desajustes que gera essa frustração, esse vazio, porque não sacia, não preenche, aí gera depressão. A depressão também, baseando no texto evangélico, aquele que se eleva será rebaixado. Então, quando nós procuramos elevar o nosso ego, satisfazer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós vamos tomando posturas equivocadas, e a depressão nada mais é do que posturas erradas que a gente toma, em que a gente cai. Então, o nosso íntimo, ele não se sente seguro ou não encontra bases reais para manter-se de pé e dá esse vazio e gera essa depressão. Mas à medida em que a gente vai voltando, confiando em Jesus, acreditando na vida, tomando uma postura mais otimista, buscando, nós que somos religiosos, cristãos, a gente buscar as lições de Jesus. Então fazer brilhar aquilo que há de positivo. E normalmente é no outro, é olhar as vantagens, é olhar o brilho, acreditar que o outro também é filho de Deus como nós. E somente assim, à medida em que eu vou dedicando à felicidade do outro, é que eu vou conseguindo construir a minha. A minha felicidade depende do quanto eu contribuo para a alegria, o bem-estar, a felicidade do outro. Então, se nós estamos tristes ou adentrando nesse estado mórbido, depressivo, pensemos em fazer uma visita, em levar uma boa fala, em participar de um bom evento, igual nós teremos do teatro, de uma peça com lições extraordinárias que vão entrar dentro dos nossos corações, nos conclamando a ser alguém, mas ser alguém com Cristo, ser alguém com Deus, sempre visando a harmonia e o bem-estar nosso, do outro e da humanidade como um todo. Esse é o nosso grande desafio. Agora, por outro lado, Dario, a gente falou da questão da depressão como uma dificuldade, né, para nós fazermos nossa luz brilhar, e aí a gente precisa buscar esse auxílio, esse apoio. Se a gente não dá conta sozinho, né, buscar uma terapêutica ou buscar o auxílio da casa espírita ou do templo religioso que a pessoa participe, independente de qual seja, para buscar apoio para vencer esses processos depressivos. Ainda mais que nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês especial que nós valorizamos a vida, né? Buscamos a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, e a gente vê que o índice de suicídios na nossa região, mas no mundo de uma forma geral é muito alto, né? E nós precisamos valorizar mais a vida, então a gente sempre lembra as pessoas que quando passamos por dificuldade devemos buscar ajuda, ou seja, na casa espírita, com amigos, com bons amigos, né? Com a terapêutica, a forma que a pessoa se sentir melhor, mas sempre buscar o auxílio para vencer esse momento sombra, né, que a gente pode estar vivendo na nossa vida de dificuldade. Agora, por outro lado, como fazer nossa luz brilhar, Dario, quando a gente vê tanta violência, quando a gente vê tantos problemas no mundo, né, tantas trevas, digamos assim, no mundo, nesse sentido da corrupção, da violência, do excesso de materialismo ou dessa busca desenfreada pelas posses materiais, como que a gente pode buscar desenvolver a nossa luz, resplandecer a nossa luz em meio a esse turbilhão que a gente está vivendo nos dias de hoje, Dario? Na verdade, o momento ele é propício. É propício? Ai, que bom! Porque quando há um sol de meio-dia, não adianta nada eu acender meu palito de fósforo, né? É verdade. Agora, nas trevas, nas dificuldades, quando surgem momentos de sombra, como você disse, dificuldades de procedimento, o materialismo excessivo, a violência, estando com Cristo, ou a gente fazendo com que a nossa luz brilhe, é justamente agindo de forma contrária. Se há violência, leve a paz. Se há momentos difíceis, leve solução. Então, uma boa palavra, uma postura adequada, um gesto suave de paciência é a luz naquele momento de violência. No trânsito, por exemplo, as pessoas, todos nós, né, buscando o nosso espaço, atender os nossos compromissos em detrimento do tempo do outro, do compromisso do outro, mas a gente ceder. Nessa hora você deixar o outro passar, você pensar que ele pode estar com mais dificuldade do que você,
ele vai passar, mas você estará demonstrando luz, você estará demonstrando um comportamento de humanidade, de cidadania, de compreensão para com a dificuldade que ele está passando. E isso vai prevalecer, porque o que vale ou o que nos toca é justamente as boas atitudes. São essas posturas em que vai demonstrando o caminho em que nós podemos atuar. Nós não estaremos perdendo nada, porque muitas das vezes a gente ganha, passa na frente, pega a vaga, xinga o outro, mas nós não ficamos bem. É verdade. À medida em que a gente perdoa, cede, o outro momentaneamente, aparentemente ganha, mas a gente mantém a nossa paz, a nossa serenidade. Mas gostaria só de frisar também, Melissa, essa questão do suicídio que realmente está tomando proporção em nosso mundo, mas evadir-se da vida não é a solução. Mesmo porque a vida jamais se cessa. A vida não acaba nunca. Jesus veio para que tenhamos vida. Vida em abundância. E é vida, é viver o desencarne, ou a morte, ou a eliminação do corpo através de qualquer processo, não elimina a vida. Não elimina os nossos problemas, porque aquele que quer se matar-se, ele quer matar o problema, e o problema jamais vai ser morto. Ele vai ampliar, ele vai complicar, porque nós estamos infringindo uma lei natural, a lei de viver que nós estamos aqui. Então é a valorização da vida, é um mês muito importante, mas que nós possamos, levar essas mensagens a todos os dias do ano, falar de vida, falar das dificuldades, dos tormentos, que elas têm uma finalidade nobre na nossa vida. Deus não nos envia dificuldades. O sofrimento, o problema que nós temos é justamente porque nós afastamos da lei de vida, da lei de Deus, da lei da vida. Então, a gente está trabalhando sempre no bem. No bem, diante da violência, diante da corrupção, diante das inseguranças que nós estamos vivendo, tomando postura cristã, tomando postura no bem, é que a luz nossa será destacada, ou muitas vezes ela vai surgir nesse momento. Por isso, a oportunidade que nós estamos tendo. Porque quando se faz uma luzinha no meio da treva, aquela luz se destaca. Sim. Então é aí que nós temos o campo propício para viver Jesus. Com certeza. Muito bem colocada essa situação, de nós estarmos neste momento propício realmente para brilhar nossa luz e assim também trabalhar até na nossa própria evolução também, Na verdade, isso é um encadeamento, Nós vamos auxiliando aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente nós somos também os primeiros a serem auxiliados em virtude dessa disponibilidade, dessa vontade de ajudar o próximo, Você me usou esse exemplo do trânsito, que eu acho que o trânsito serve para dar exemplo para tudo, É uma ótima escola, inclusive, para a gente exercitar a paciência. Mas uma coisa que eu acho interessante, que eu já vi acontecer várias vezes no dia a dia, quando você fala, de alguém dar a passagem para o outro, de permitir que o outro entre numa via, de dar a sua preferência, mas ceder ela para o outro, Várias vezes eu já presenciei isso. Uma pessoa deixando a outra passar, aquela pessoa que passou, lá na frente, para que o outro também passe, ou seja, esses gestos tão singelos de gentileza vão sendo multiplicados ao longo do dia, ao passo que se você buzina, xinga alguém, essa pessoa vai ficar irritada, lá na frente ela vai descontar em outro, que vai descontar em outro, e vai gerar também um encadeamento de energias ruins, de tristeza e de dificuldade na vida de outras pessoas ao longo do dia. Então, pequenos gestos nossos, de um bom dia, muito obrigado, dar a vez, dar a chance a outra pessoa, vão tornando a nossa vida mais leve aqui no nosso mundo, Dario? Com certeza, porque são cargas energéticas. Então, quando eu descarrego essa energia em alguém e essa pessoa não se encontra preparada, ou não fez uma prece durante o dia, ou não está com boas vibrações, ou tem os seus distúrbios, então ela assimila essas energias. E a tendência é piorar o seu quadro interno. E ela vai descarregar essas energias no lar, numa outra pessoa, no animal, muitas vezes, como os casos espíritas nos contam. Somente o amor, somente a boa atitude, somente o perdão, a compreensão para com essa atitude é como se fosse um abafador. E ele para essa energia. Então, com isso, com as nossas boas atitudes, nós estamos neutralizando a atitude do mal.
e ao mesmo tempo brilhando a nossa luz. Com certeza. E chegará um dia, Dario, que nós conseguiremos fazer efetivamente brilhar a nossa luz em meio às trevas, não só a nossa luz externa, mas principalmente a nossa luz interior, ou seja, chegará um dia que todos nós, quando a gente fala todos nós, humanidade, né, conseguiremos brilhar a nossa luz? Deus não para de criar, sempre haverá aqueles que estão iniciando, mas somos fadados à evolução, querendo ou não. Mas nós vamos todos chegar ao final, um dia, por maior que seja as dificuldades, as lutas, nós seremos luz, porque nós, em essência, somos luzes. Nós temos dentro de nós a essência divina, mas optamos por seguir por nós mesmos, por seguir os nossos desejos e não de Deus. Com isso, nós vamos tamponando, nós vamos criando couraça, nós vamos criando uma proteção ou embutindo dentro de nós essa essência. Mas à medida que nós vamos tirando e até aproveitando, olha, as dores, as dificuldades, os entrechoques, os atritos que fazem com que vão tirando ou quebrando essa couraça em nós, vai tirando essa resistência ou as nossas vontades. Com isso, nós vamos nos lapidando como se fosse um diamante que vai passando por dificuldade e esse diamante passa pelo buril para que ele possa brilhar. Antes era uma pedra bruta, assim como ainda nos apresentamos diante de Jesus. Mas com o tempo vamos sendo lapidados, por isso a necessidade da dor, por isso a compreensão diante das refregas, das lutas que nós estamos aqui a passar. Mas elas têm uma finalidade nobre, fazer com que nós possamos ser pessoas melhores. E com isso, porque somos luz, somos essência, somos espírito. O dia em que nós deixarmos de agir de forma material e agirmos mais como espíritos que somos, o espírito por si só, ele é divino. Então, por isso as questões espirituais, valores espirituais, uma vida mais espiritualizada, isso quer dizer que é uma vida mais com luz, é uma vida mais com harmonia e com bem-estar. Seremos luz, somos luz, como Jesus já nos endossou, que está no Velho Testamento, vós não sois deuses, façais brilhar vossa luz. Agora é necessário que não é uma luz externa, não é uma luz de título, não é a gente ter holofote, não é nós sermos o número 1, ter destaque nessa vida, ter brilho, mas sim ter boas condutas, boas posturas, sendo ou não personalidade nesse mundo. O importante é que somos filhos de Deus e podemos fazer o bem. Todos nós, não há distinção. E Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. Não é pouca coisa não, né, Dario? Não é verdade. Tem um caso, se você me permite, claro, não sei se ainda dá tempo, claro, que nós contamos na palestra, aliás, isso está no livro No Mundo Maior, está no capítulo Velhas Afeições, no livro Mundo Maior, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, narra-se o caso do avô de André Luiz, quando André Luiz, espírito, né, encontrou o seu avô numa região, digamos assim, não muito habitável, porque para nós espíritas, nós não acreditamos no inferno, nessa região mitológica, mas nós acreditamos nesse inferno consciencial, em estado de espírito. É o meu estado que vai me levar para um local bom ou ruim. Ou então numa situação que eu possa estar num local belo, mas estando ruim dentro de mim. Mas se eu estiver bem, onde eu estiver, eu estarei tranquilo. Dessa forma, ele estava nessa região, ele narra, o avô de André Luiz, a sua situação. Aqui na Terra, quando estava reencarnado, ele buscou brilho, ele buscou dinheiro, ele buscou posição, mas para isso ele foi maltratando, ele foi expoliando, ele foi expropriando, ele foi explorando as pessoas, acreditando que o caminho de destaque ou de situação vantajosa aqui na Terra é a solução, como muitos de nós equivocadamente ainda entendemos. Com isso, ele foi ferindo, ele foi trapaceando, ele foi roubando e não ficou numa posição boa. 40 anos depois de desencarnado, ele ainda estava perdido. A hora que eles os encontraram, eles eram um monte de velhinhos, eles estavam segurando lodo na mão, lodo, acreditando que era ouro, por um processo de, digamos assim, de distúrbio, de desequilíbrio na sua mente. Ele gravou tanto
ele valorizava tanto o dinheiro, como diz Jesus, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E com isso, eles ainda num processo de delírio, de ilusão, numa região horrível, segurando lodo na mão, acreditando que era dinheiro, que era ouro. Até que aí vieram os amigos, vieram os mensageiros de Jesus, os ampararam, levaram para a colônia para preparar a volta deles, para ressarcir e resolver essa questão na busca da evolução, na conquista da luz real, dos títulos, dos valores que estão dentro de nós, despontar, surgir a nossa luz. Então é melhor a gente entender assim, através desses casos, nós vamos dando direção, nós vamos entendendo que a boa conduta, que a boa postura, que o ceder, que o sacrificar-se muitas das vezes em nome do outro, é a postura ideal para que nós possamos buscar a nossa harmonia, encontrar de fato, em realidade, a nossa luz. Essa história ela é muito significativa, principalmente para nós repensarmos a nossa postura, né, Dario? Ou seja, vários espíritos trazem para nós experiências pós-morte, as consequências dos atos da sua vida, né? Lá em O Céu e o Inferno, na segunda parte, a gente tem vários relatos, né? Sim. Então isso também serve de alerta na nossa conduta aqui na Terra. O que nós estamos buscando? O holofote, como você colocou, né? As questões da matéria, da riqueza do mundo aqui, ou realmente o resplandecer a nossa luz da questão espiritual, da nossa evolução moral, do nosso trilhar o caminho com Jesus. E aí a gente já tem essas dicas, né, e esses relatos desses irmãos que já partiram, mostrando para nós qual que é o melhor caminho para nós seguirmos, para alcançarmos a felicidade que nós desejamos, né? Para isso, né, esses livros foram escritos, para nos servir de norte, para que nós possamos ter parâmetro para evoluir, para crescer, para tomar a postura correta. Nós, quando resplandecer a luz em nós, não é que a gente será visto, mas sim que o bem, né, que as lições, que a boa conduta, como você disse, uma atitude bondosa, ela incita, ela gera outra atitude bondosa. E assim, por reação, né, com a indução em cadeia, a reação em cadeia, todos vão aprendendo uns com os outros o bom comportamento, a tomar atitude mais condizente com o Evangelho, com o que Jesus espera de cada um de nós. Dario, voltando agora para o nosso assunto que a gente tinha falado a respeito da peça, né? Paulo e Estevão. Bom, gostaria que primeiro você falasse por que falar de Paulo e Estevão. O que o grupo pensou, né, ao abordar essa temática dentro da obra, né, de Emmanuel, que fala sobre Paulo e Estevão. A Ivone Pereira do Amaral, ela é uma médium, ela é uma expositora no nosso país, se tornou muito conhecida devido às suas obras. E Recordações da Mediunidade, ela traz alguns relatos falando da obra Paulo e Estevão. E ela coloca a obra Paulo e Estevão como a obra mais importante da lavra espírita. O Chico, segundo informações de pessoas próximas dele, o Chico Xavier, conta que ele tinha predileção por 3 obras: o Paulo e Estevão, o Boa Nova e Cartas de uma Morta. Então a obra Paulo e Estevão é a obra mais importante que nós temos. Ela traz para nós a vida e os ensinamentos dos cristãos pós a partida de Jesus. É uma obra que ela precisa ser mais explorada, ela precisa ser mais trabalhada e conhecida, porque ela traz para nós posturas ou atitudes que nós deveríamos tomar na atualidade, baseado nas atitudes que eles fizeram na época deles. Com certeza. Então, a obra Paulo e Estevão é a obra, ela é a obra. Eu falo assim, que Paulo e Estevão ele deve ser lido uma vez, porque você fica naquela expectativa, o que vai acontecer, né? Sim. É um capítulo atrás do outro, você fica naquela expectativa, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Então a primeira vez é para você saber como é que acontece, né? Mas a segunda vez é a leitura no mínimo de estudo, né, Dario? Aí, ou seja, se você já conhece a história, agora você vai analisar as passagens, analisar com profundidade as mensagens, analisar a postura dos personagens, né, dessas pessoas que vivenciaram, porque, lembrando, né, uma história real, não é fictícia, né? É algo que aconteceu aqui na Terra, que foram vidas que passaram por aqui e que trazem um ensinamento muito grande para a gente, né? Muito, muito mesmo. Lembrando que
o espírito do Emmanuel, ele traz a sua versão, são arquivos da espiritualidade. Mas também nós podemos ler tudo aquilo que se fala do Paulo Estevão, né? Que tem obras agora, pessoas trabalhando em cima da obra Paulo Estevão. Paulo, né, um homem em Cristo, tem várias obras, ou mesmo outros que de Estevão se fala pouco, mas do Paulo há muitos escritores trazendo e enriquecendo essa figura, essa personalidade. Mas, enfim, a obra, ela é riquíssima. Muito. Não tem como parar de ler. Não. Igual você falou, faz a primeira leitura, depois você faz. Mas participar de grupos, participar com pessoas que estão ali, já tiveram uma experiência, já conseguem avançar mais. Nós, lá na Casa do Caminho, de Sete Lagoas, nós já estamos na terceira vez estudando a obra Paulo Estevão. A cada vez que a gente estuda ela, nós demoramos em torno de 5 anos. Nossa. Então, assim, são muitos detalhes, mas não conseguimos explorar 10% do que tem na obra ainda. Com certeza. Assim, isso a gente observa claramente. Eu já li a obra algumas vezes, mas toda vez que a gente lê, ou estuda, ou aprofunda, parece que é a primeira vez, porque a gente pega detalhes, pega frases, pega ensinamentos, que fala, nossa, não tinha... Ou não prestei atenção nisso, ou essa frase, nesse momento da minha vida, está me trazendo uma informação diferenciada, né, com mais profundidade, dependendo do momento que a gente está vivendo, né? Isso. É uma obra que toda vez que a gente lê, parece que é a primeira vez, né? Mas aqui, muitos de nós, no dia a dia, na vida, tem hora que a gente não tem dúvida qual postura tomar. Sim. Tem hora que a gente fica assim, meu Deus, e agora? A gente até lembra de algumas pessoas que a gente tem referência, assim, se ele tivesse, o que ele faria? Então a obra traz isso. Nós vamos ver Estevão, ou Gesiel, mas o Estevão, que se tornou mais conhecido na humanidade, com o nome de Estevão, que é a mesma personalidade, o que ele faz diante de algumas situações. Nossa. Então isso para nós é luz. Com certeza. Como era o tema no primeiro bloco, isso. Né? Luz são lições, são comportamentos que eles vão tomando, clareando para nós como deve ser uma postura cristã, porque eles estavam próximos de Jesus. Eles estavam sentindo ainda a presença. Jesus certamente ainda estava pessoalmente dirigindo o movimento. Então eles estavam ali, dando para a gente o que nós deveríamos fazer diante do materialismo, diante das ofensas, diante da agressão, diante da maldade, diante de todo esse transtorno que nós estamos vivendo, lembrando que na época deles era pior. Com certeza, absolutamente. Agora, a gente chegando no final do programa, infelizmente, na verdade a gente teria que fazer um programa só sobre Paulo Estevão, certamente, né? Rafael Lavarini esteve aqui uma vez com a gente fazendo um programa só sobre Paulo Estevão, mas realmente é assunto assim, para a gente aprofundar mais. Mas se você puder sintetizar para nós qual que seria a principal mensagem ou o que mais lhe toca nessa obra Paulo Estevão como uma reflexão para a nossa vida, Dario? Missão difícil essa, o que você nos diria? Quanto a frases, há inúmeras frases lá. Tem uma que, no discurso de Estevão, ele fala assim, os seus discípulos virão de todos os quadrantes. Cristo é vida. E a sua mensagem que ele nos trouxe como elevação é o exercício dos seus ensinamentos. Então nós precisamos exercitar, é prática. Assim como a gente vai na academia para exercitar os músculos, nós exercitarmos as virtudes da alma, o perdão, a compreensão, a paciência. Então essa mensagem de que nós estamos aqui exercendo, com a oportunidade de exercer. Mas no livro como um todo, as lições, nós podemos destacar 2. Que o perdão, que nós não vamos conseguir sermos cristãos, irmãos uns dos outros, com ranzinza, com intriga, sem perdoar. Paulo e Estevão é o exemplo disso. Um matou o outro. Paulo mandou matar Estevão. E eles encontraram no mundo espiritual, mostrando a lição suprema de perdão. E a segunda, que entre outras, né, é a cooperação. Sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Com certeza. Não teríamos. Então, para que nós possamos construir algo nesse mundo, dentro da seara cristã, espírita, católica, evangélica, nós precisamos de cooperação. Nós precisamos uns estarmos cooperando com o outro, entendendo, compreendendo, auxiliando, e, de certa forma,
como que eu digo, dando entendimento para o outro, da outra religião, né, de que ele está cumprindo com a tarefa dele, com o compromisso, com o ministério que Deus lhe deu. Então, se nós tivermos essa compreensão, nós estaremos cooperando uns com os outros, sem acreditar de que somos privilegiados, somos melhores, somos simplesmente servos, instrumentos que estamos aqui a serviço de Deus, na luta para vivenciarmos os ensinos de Jesus. Com certeza. Bom, vamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua participação. A gente poderia estender até meio-dia, pelo menos, né? Mas infelizmente não temos essa possibilidade. Mas que Jesus abençoe você, toda a sua equipe, a turma toda que está aqui com a gente nos estúdios também, né? Que abençoe vocês nessa jornada de divulgação doutrinária, de trabalho na seara do Cristo, para que possam levar luzes por onde passarem. Muito obrigada uma vez mais, Dario. Nós é que agradecemos, Melissa. Nós agradecemos a oportunidade, nós agradecemos o carinho, a atenção do ouvinte, e que a gente possa sempre estar valorizando a vida, nós possamos sempre estar acreditando no bem, acreditando em Deus. É a volta que nós estamos precisando nesse momento para Deus, voltar para Deus. Então, agradeço em nome da equipe, em nome de todos, pelo carinho, pela atenção, e que nós possamos nos encontrar outras vezes para falar da obra Paulo Estevam. Mas não deixando de falar que aqueles que estiverem nos ouvindo vão lá no Astral nos assistir e prestigiar o evento da obra Paulo Estevam. Então, divulgando uma vez mais, Paulo Estevam hoje com a oficina de teatro Emmanuel, né? Vamos ter a partir das 15 horas, então hoje 15 horas, lá no Grupo Astral Paraíso do Bem, na rua Tomás Gonzaga 330, bairro Boa Morte. Gente, entrada franca. A turma está aqui fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho que eles prepararam com muito carinho, um trabalho, né, que tem aí todo um envolvimento artístico, profissional e espiritual também, de compreender a obra e trazer essa obra da melhor forma possível para as pessoas que estiverem acompanhando. Então convidamos hoje, para as 15 horas, vocês comparecerem lá no Grupo Astral para participar dessa oficina de teatro com a obra Paulo e Estevam, aberto ao público em geral, todos convidados. Agradecemos a participação e a audiência de vocês, ouvintes aí que estão nos acompanhando pela rádio e também pela internet. Lembrando que quarta-feira o vídeo do nosso programa de hoje estará disponível no nosso canal da AME no YouTube, AME Barbacena. Toda quarta-feira sai o vídeo do programa do sábado anterior, então vocês podem acompanhar no YouTube também. Quem não pôde assistir hoje ou ouvir hoje o nosso programa, pode na quarta-feira ter acesso a ele e repassar para os amigos, para colegas, divulgar no Facebook, em outras formas outras mídias sociais. É uma forma da gente divulgar a doutrina espírita e levar luzes a outros corações, né? Buscando assim divulgar o Evangelho do Cristo. Agradeço muito a paciência, a audiência, a participação, o carinho de todos vocês. Desejo vocês um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor. Uma semana de muito trabalho no bem, de construção do homem de bem dentro de nós, né, em nós. Que Jesus nos abençoe e até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.